Olá, alunos e alunas de Filosofia Moderna. Vamos dar início à nossa aula, onde estaremos fazendo algumas reflexões em torno da figura histórica de Blaise Pascal, importante filósofo no contexto da aurora da modernidade, do início da modernidade. A filosofia moderna está sobre o estigma de um elemento muito importante, da diversidade. O mundo medieval era um mundo de uma cultura monolítica, como já fizemos menção, sob o controle da Igreja Católica. Quando chega ao universo do mundo moderno, nós temos um espaço maior de liberdade de ação do raciocínio e da construção de novas concepções de mundo. A filosofia ganha aí um impulso para ter um pensamento mais livre e assim uma diversidade vai sendo constituída para chegar à culminância de um processo que temos hoje no mundo contemporâneo, de uma sociedade profundamente marcada pela diversidade de pensamento. Temos uma palavra, inclusive, para isso: pluralismo cultural. Muito bem, mas esse pluralismo começa a ser construído a partir dessa ruptura do mundo moderno em relação ao mundo medieval. Essa grande mudança que se faz de uma sociedade muito fechada em torno de alguns valores e princípios determinados por um poder hegemônico, a Igreja, para uma sociedade onde todas as formas de inteligência começarão a ser valorizadas para entrar no debate sobre a vida e sobre a vida intelectual de forma mais específica. Blaise Pascal entra nesse mundo de diversidade da filosofia moderna de uma forma bastante interessante. Ele é um pensador atípico e não típico dessa modernidade. Ele não entra dentro desse universo da modernidade com uma afirmação positiva, radical e ingênua do poder da razão como sendo um poder onipotente, capaz de resolver todos os problemas e capaz de superar todas as questões e conduzir a humanidade a uma perfeita experiência de realização social, de realização política, econômica, educacional ou cultural. Ele é um questionador, mas esse aspecto de questionar já aponta bem qual é o sentido também da filosofia, não só da filosofia o tempo todo, desde o mundo grego, mas sobretudo agora nesse mundo moderno, já que a filosofia medieval era uma filosofia que trabalhava no sentido da afirmação dos valores da fé. Agora aparece mais espaço nesse mundo moderno para questionamentos e para diversidade de expressão no que diz respeito à ação da inteligência e da competência intelectual humana diante dos fatos da vida e diante dos próprios acontecimentos. Do pensamento. O pensamento sendo pensado pelo pensamento de uma forma crítica e de uma forma mais diversa. Muito bem, Blaise Pascal nasce em 1623 e falece em 1662, aos 39 anos de idade. Uma vida breve, curta, mas uma vida que causou impacto em áreas que atuou. Foi um matemático brilhante, foi um inventor, foi um teórico de apologética cristã, deixando uma obra reunida, os argumentos, chamado Os Pensamentos, onde aparecem muitas manifestações extraordinárias de pensamento e inteligência em defesa da fé. E foi um filósofo que colocou também o seu nome na história da filosofia, fazendo uma retomada daquele ideal escolástico de aproximação da fé com a razão. Ele tem alguns questionamentos em relação a René Descartes, mas ele nunca questiona a razão em si, apenas acha que a razão tem alguns limites que devem ser pensados e devem ser criticados todas as vezes que isso se fizer necessário para uma melhor compreensão da complexidade da vida e da diversidade da condição humana e das formas diferentes de pensamento que a humanidade produz. Não só a filosofia, mas também a arte, a religião. Pensar todos esses aspectos é melhor pensá-los sem reducionismos. Era isso que, na verdade, preocupava
Blaise Pascal, não ter uma perspectiva que fosse reducionista quanto à complexidade da condição humana e a complexidade também dessa inteligência humana, do pensamento humano e da capacidade racional e cultural dos seres humanos, indivíduos, ou numa dinâmica mesmo de uma esfera de civilização, uma esfera civilizatória. Muito bem, o Blaise Pascal ele tem uma experiência mística muito decisiva na vida dele, muito impactante, que muda os rumos da sua forma de pensar. E ele faz um registro dessa experiência mística em um memorial que escreveu. E eu lerei alguns aspectos dessa experiência para situar o quanto que a fé tinha para ele um enorme valor, uma grande importância. Blaise Pascal foi um jansenista. O jansenismo era um movimento intelectual, teológico, de natureza católica, com algumas ideias típicas do calvinismo. Por exemplo, a questão de uma soberania divina bem radical no processo de determinação da condição de fé na vida dos indivíduos, ou mesmo, quem sabe, dos povos. Então, Blaise Pascal aderiu a essa concepção de fé cristã, que sofria alguns ataques ou algumas refutações feitas pelos jesuítas. Não era bem visto o movimento jansenista, mas ele aderiu a esse movimento e fez a defesa do movimento, combatendo inclusive as críticas que os jesuítas faziam ao movimento jansenista. A experiência dele mística, ela se dá no contexto do ano de 1654. E é assim que ele faz o registro e as observações quanto a essa experiência. Ano da Graça de 1654. Segunda-feira, 23 de novembro, e ele prossegue dizendo algumas coisas. Em algum momento ele diz assim: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e não dos filósofos e dos sábios. Certeza, certeza, está falando da experiência dele. Sentimento, alegria, paz. Deus de Jesus Cristo. Meu Deus e vosso Deus. Esquecimento do mundo e de tudo, menos de Deus. Não se encontra fora das vias ensinadas no Evangelho. Grandeza da alma humana. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Alegria, 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 lágrimas de alegria, registrando a experiência que teve. Eu me separei dele. Abandonar-me-eis vós, meu Deus, que eu não me separe dele pela eternidade. A vida eterna é esta, que eles te conheçam, citando a Bíblia, a ti, o Deus único e verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Repete as palavras: Jesus Cristo, Jesus Cristo. Eu me afastei dele, evitei-o, reneguei-o, crucifiquei-o, que eu jamais me separe dele. Submissão completa a Jesus Cristo, sempre. Blaise Pascal, portanto, faz um registro dessa experiência que teve nessa noite, desse dia 23 de novembro de 1654. E ele passa a ter toda uma preocupação de direcionar suas argumentações filosóficas a partir também desse referencial teológico. Ele quer agora pensar não só a questão do papel da razão em si na definição das coisas, mas também o papel da fé na formação da inteligência humana e em diálogo com essa razão.